Boa noite. O que vocês acham? A gente orar mais um pouco. Amém. Mas eu queria fazer algo diferente hoje. Eu vi que todo mundo se arrumou, todo mundo sentadinho, né? Vamos bagunçar um pouquinho. De 3 em 3, homem com homem, mulher com mulher, para a gente desfazer um pouquinho. A gente vai orar um pouquinho, pedindo para que o Senhor abra o nosso coração e que Ele fale conosco. Se tiver alguma coisa que você queira orar com o teu irmão, aproveita o momento também a hora. A gente tira 2 minutinhos para orar. Pega mais 2 irmãos que estão do seu lado aí. As meninas, peguem as meninas. Os homens, puxem os homens aí. A gente ora mais um pouquinho. Eu vou ali soltar. E a nossa vida estejam prontos para te ouvir. Queremos ouvir o teu voz. Queremos ouvir o teu pelo Senhor, quando o Senhor mostra o Senhor suas vontades específicas, fala no nosso coração. Meus irmãos, o Senhor conhece o nosso coração, todos os nossos corações, aquelas coisinhas que estão lá dentro de nós pensando que nós nem sequer revelamos para ninguém, não temos coragem, mas o Senhor conhece. O Senhor entra em todos os lugares da nossa mente, do nosso coração, da nossa sensibilidade, das nossas emoções. Tu és em todo lugar. Hoje, Senhor, peço, Senhor, que estão lá dentro de nós, precisam ser tocados, precisam ser curados, precisam ser tratados. Como bálsamo, Senhor, sobre nós, inclusa, Senhor, as nossas feridas pela tua palavra. Saradas pela tua palavra. Nós nos entregamos a ti, Jesus. Nós te entregamos. Possamos expressar em palavras que nos em adoração, em respeito, em exaltação. Queremos que tu ajudes a prostrar diante do Senhor, recebendo toda instrução de Deus. Todos os desafios seja glorificado em nós e a todos nós, capacita-nos em nossas dificuldades. Deus é graças, tirar os nossos em nome de Jesus não só nós estamos sujeitos, mas todas as pessoas estamos sujeitas sim, nosso Deus ele continue olhando para você. Guarda sua mente, seu trazer maturidade para que ele se
Eles têm a sua vida para te receber, o Espírito Santo faz uma obra grande, tremenda nessas vidas que você está fazendo. Na vida deles. Temos visitas hoje, né? Vou pedir para o pessoal apresentá-las aí para nós. Trouxe o Hugo e a Laís, namorada dele hoje. Sejam bem-vindos. Bem-vindo, Laís. Que bom que você está aqui. O Amado já é de casa, já. Para quem não conhece, Obrigado. Robinha. Mas tem gente que não conhece. A Arcília, mãe da Pâmela, veio estar conosco aqui novamente. Segunda vez que ela visita a gente. Seja bem-vinda novamente. Faz parte da família. Robson e a Ellen já estiveram conosco em na casa da Regiane, mas hoje vieram nos visitar. Mas tem mais alguém. Tem alguém ali. Ah, é. Qual é o nome? Como que é o nome? A Agatha A Agatha Lorena. Lorena que ainda está ali. E somos também bem-vinda também, Agatha.
Muito bom ter vocês aqui, Robson, mais uma vez. Sejam bem-vindos. Viu? Mais alguém? Não? Isso. Alice. Alice, não, isso é figurinha carimbada. Fazia tempo que ela não vinha. É verdade. Mas não é visível, eu não posso ter. É de Olha casa. lá, ó, a Suzana falou que não conhecia a Alice. Verdade. Alice, faz assim, ó. Fala oi pra ela. Ela... Só, por que eu pedi pra gente orar um pouquinho antes, né? Eu separei uma palavra bem curtinha aqui, pra gente meditar um pouquinho, mas eu pedi pra gente orar um pouquinho antes, porque na verdade tudo começa e termina no coração. Amém. Então esse era o propósito dessa oração nossa do início. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre ter intimidade com Deus. O que é ter intimidade com Deus, né? Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e entender o que Ele quer que a gente faça. Mas, para que isso aconteça em nossas vidas, nós precisamos ajustar o nosso foco. E muitas vezes é só um ajuste de foco que está faltando na nossa vida, né? É preciso ter foco naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro. Né? É esse que tem que ser o nosso foco. Tá? E por que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus? Alguém arrisca? Porque tem muitas vozes? Também. Nem só de qual vai virar o homem, mas quando a palavra está na boca de Deus. Também. Mas porque antes de fazermos algo para o Senhor, Ele nos chama para estar com Ele. Por isso que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender primeiro a estar com Ele e depois fazer o que Ele quer. Porque quando nós ouvimos a Deus, nós fazemos a vontade dEle. Quando nós não ouvimos, nós fazemos a nossa vontade. Amém? Vamos ler um texto juntos? Está em 1 Coríntios 1:9. Quem pode ler para nós aí? Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Algumas versões falam assim, ó, fiel é Deus, pelo qual foste chamados a comunhão. Isso fala de intimidade. Então, para que nós fomos chamados? Para ter uma vida de intimidade e comunhão com Jesus. Esse é o nosso chamado. Tá? Mas por que devemos ter essa comunhão? Primeiro, porque foi para isso que fomos criados. Segundo, porque essa comunhão glorifica o nome do Senhor. E terceiro, porque isso é muito bom. Né? Quem experimenta não quer deixar de ter essa comunhão com o Senhor. Ou estou mentindo, não é verdade? Isso é muito bom. Né? Eu estava preparando essa palavra e orando, né, buscando o Senhor. E aí o Senhor trouxe bem forte no meu coração, assim, me falando, olha, tem muita gente que vive sem ter comunhão com Deus. E às vezes, você vê que parece que tudo está indo bem na vida daquela pessoa. Né? A pessoa, ela tem um bom emprego, a pessoa, ela tem uma casa boa, ela tem um carro, a pessoa, ela não passa por nenhum tipo de dificuldade de saúde com os filhos ou com ela mesma. Né? Mas aí o Senhor me falou assim que, às vezes, muitas vezes as pessoas medem a vida com Deus pelas coisas que elas têm na vida. Quando, na verdade, elas deveriam medir a vida com Deus pela intimidade que elas têm com o Senhor. Né? E aí, às vezes, eu já vi muitos irmãos, até conhecidos, nossos irmãos nossos de outras localidades, perguntando, né? Ah, mas por que será que o ímpio, né, dá certo? Ah, o cara lá, ele não conhece a Deus, mas a empresa dele vende muito, ele é rico, ou o outro lá, ele consegue tudo, né? Mas aí o Espírito Santo falou bem forte para mim, falou assim, mas você sabe por que o diabo não intenta contra a vida dessas pessoas? Sabe por que o diabo não vai lá tomar o que eles têm? Porque, na verdade, ele já tomou o que eles tinham de mais precioso, que é a intimidade com o Senhor. Se um dia o diabo conseguir tomar a tua intimidade com Deus, ele não precisa fazer mais nada para você. Ele já tomou tudo que ele precisava tomar de você. Então, olha a importância de intimidade que tem com o Senhor. Né? A importância que nós temos de preservar essa intimidade, né? De buscar cada vez mais essa intimidade. E você sabe por que o diabo ele quer roubar a tua intimidade com Deus?
Porque a primeira coisa que a intimidade com Deus vai promover na sua vida é a mudança de caráter. É o teu comportamento. Se você mentia, você não vai mentir mais. Se você era usuário de droga, você não vai usar mais. Se você roubava, você não vai roubar mais. Porque a intimidade com Deus, ela não nos deixa viver da forma que nós vivemos. Ela nos transforma. Né? Hoje, por isso que nós vemos, né, tantas desgraças na sociedade, pessoas tirando a própria vida. Até um tempo atrás, alguns tinham um alto índice de suicídio, né? De um tempo para cá diminuiu um pouco. A gente não se ouve mais falar com tanta frequência como nós ouvimos. Mas essas pessoas só fazem isso porque elas não têm intimidade com Deus, não conhecem o Pai. Esse é o motivo pelo qual elas cometem essas loucuras. Né? Em João 8,32, Jesus fala assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus é a verdade. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Né? Porque nós vamos conhecer a verdade através dessa intimidade. Né? A intimidade com Deus, ela exige de nós 3 coisas. Tempo com Ele, conhecimento dEle e o comprometimento com a vontade dEle. Tá? Se eu não tiver um tempo com Deus, não vou conhecer quem Ele é de fato e não vou me comprometer com o que Ele quer, porque eu não conheço Ele, nem sei. A intimidade com Deus nos exige tempo, conhecimento dEle e comprometimento com a vontade dEle. Então, para ter uma vida de intimidade com o Senhor, nós precisamos renunciar a tudo. Realmente, de fato, como fala em Lucas 14:33, né? Jesus sabia o que ele estava falando, né? Porque nós inventamos tantas desculpas, gente, às vezes para não fazer o que tem que ser feito. Eu estou falando começando por mim, tá? Não estou julgando não, estou falando por mim. Eu não sei quanto a vocês, mas depois desse retiro, assim, muita coisa me veio à cabeça assim, que eu falei, preciso mudar. Preciso mudar. E a vida com Deus, ela é uma eterna, é uma constante mudança. A gente sempre vai precisar mudar algo. Se você está se sentindo confortável, achando que você chegou num ponto que você já está ótimo, é melhor você repensar. Porque não é assim. A comunhão com Deus, ela não é um fardo. A intimidade com Deus não é um fardo. Porque em Mateus 11:30, Jesus fala assim que o fardo dele é suave, é leve. Que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Não é um fardo a intimidade com Deus. Ah, mas eu cheguei cansado, eu não tenho tempo para orar. Não é um fardo. Você está fazendo disso um fardo, mas não é. A comunhão com Deus, ela não é monótona. O que é monótono? É algo que cansa, algo cansativo. Sabe por que ela não é? Porque a palavra de Deus, ela nos mostra que fomos chamados para viver de fé em fé, de glória em glória. Aleluia. Sempre aprenderemos algo com o Senhor. A comunhão com Deus, ela não é frustrante. Porque em Romanos 8:37, Paulo nos mostra que em Cristo somos mais que vencedores. Onde está a frustração ali? Não tem. Comunhão com Deus, ela não é ruim. Porque a palavra de Deus nos garante que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Eu concordo que talvez não seja fácil, né? Alguns momentos, por algumas circunstâncias que a gente passa, né? Às vezes nosso dia a dia que consome as nossas energias, né? Eu acredito que não é fácil para uma mãe que trabalha o dia todo chegar em casa, às vezes tem que fazer janta, cuidar dos filhos e depois ainda tirar um tempo para orar com o Senhor. Concordo, não é fácil. Mas eu queria te dar uma boa notícia quanto a isso. Se você tem essa dificuldade, você tem uma promessa que Jesus deixou para você. Mateus 28:20, ele falou assim, que estaria com você todos os dias. Jesus. Aleluia, Senhor. O que ele quer é só que a gente busque ele. Estava com um texto hoje no meu coração, que é o de Jeremias 29, né, que Jesus fala: buscar-me-eis e achareis se buscarmos de todo o coração. E Toninho postou esse texto, a hora que eu estava pensando nele. Glória a Deus. E eu também. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Aleluia. Não é possível, gente, a gente ter comunhão com Deus todos os dias.
Ele está conosco todos os dias, né? Ele só está esperando que a gente se achegue até Ele e busque Ele. Nós não podemos pensar que nós somos cristãos desanimados, né? Como que nós somos cristãos desanimados com um Deus que na presença dele tem plenitude de alegria e delícias perpétuas? Isso é impossível. Plenitude de alegria é o estado de algo que é completo, que é pleno, que é cheio. Né? Quando ele fala delícias perpétuas, é algo que é para sempre. A intimidade com Deus, ela nos torna uma pessoa cheia de alegria e feliz todos os dias. É impossível você viver triste. Independente da circunstância que você está passando, da dificuldade, da aflição, você não consegue viver triste se você tem intimidade com Deus. E como que a gente pode ter intimidade com Deus? Né? Essa é a questão. A gente sabe que se eu sei que a intimidade com Deus ela vai me proporcionar tudo isso de benefício na minha vida, como que eu faço para buscar essa intimidade? Como que eu faço para melhorar essa intimidade com o Senhor? Né? Queria ver com vocês aqui talvez as 5 principais formas de comunhão e intimidade com Deus, né? Que é o nosso foco aqui. Que a primeira é a oração. Essa é a primeira forma de você ter intimidade com Deus. Não é uma sequência, tá? A oração é a primeira. Eu enumerei como assim, mas eu vou falar na sequência, tá? Orar é como conversar com um amigo. Não conversamos com amigos da mesma forma que conversamos, por exemplo, com o nosso chefe de trabalho. Porque com o meu amigo eu não preciso ser cheio de formalidade. Eu posso ser quem eu sou e me expressar da maneira que eu me sentir melhor. Né? Assim é a nossa vida de oração com Jesus. Nós devemos conversar com Ele da maneira que somos, nos expressando de diversas formas. Pode ser de joelho no meu quarto, pode ser caminhando na rua, pode ser no meu trabalho. Eu posso orar dessa forma, né? Jesus, ele nos chama de amigo, né? João 15:15, ele fala assim, ó, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que eu ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. Então, a oração que agrada o coração de Deus não é aquela oração de palavras bonitas e bem elaboradas, né? Mas sim aquela que provém de um coração sincero e desejoso de conhecer cada vez mais o Pai. Amém. Tem 2 frases que eu vi que me chamaram bastante atenção, que uma fala assim, ó, eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que eu tenha orado. E a outra fala assim, quando agimos, colhemos frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Aleluia. Então essa é a importância da gente sempre buscar Deus em oração, né? Orar antes de fazer algo é dependência de Deus. Orar depois é gratidão. E orar sempre é intimidade. Então essa é a primeira característica, né? A primeira forma de ter comunhão com Deus. A segunda é jejum. Né? Jejum é mortificar a nossa carne para que estejamos mais perto do Senhor e possamos ouvir mais ainda a voz dele. Quando estamos jejuando, estamos mortificando a nossa carne e deixando o Espírito mais afinado à voz de Deus. Porque só no Espírito podemos ouvir o Senhor e ter intimidade com Ele. Vamos ler um texto, 1 Coríntios 2, 14. 1 Coríntios 2, 14. Quem achou pode ler pra gente. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. É impossível você tentar compreender qual é a vontade de Deus pela sua própria capacidade de entendimento. Se você não buscar o Senhor,
você não vai ter revelação, você não vai saber o que Ele quer, você não vai conseguir andar nos caminhos dele, porque você não está ouvindo Ele. Como você andar num caminho se você não sabe qual é? Terceira forma de termos comunhão com Deus é através da adoração. Nós devemos ter uma vida de adoração diária com o Senhor, todos os dias. Eu peguei um texto aqui, um pedacinho de um texto, de uma fala do Moisés lá de Porto Alegre, que eu achei sensacional que ele fala. Ele fala assim, a adoração e o louvor colocam-nos num nível alto de triunfo. Quando oramos, ainda estamos em nosso ambiente. Quando adoramos, somos erguidos acima do nosso ambiente, com suas dificuldades e limitações. Na adoração, Deus nos ergue acima das frustrações e sofrimento. O que a oração não puder fazer, a adoração e o louvor fará. Ore quanto puder, mas louve e adore a Deus quando não puder orar. Sensacional. Né? Aí eu li esse texto, eu lembrei na hora, né? Eu falei assim, pô, João devia estar adorando muito, né? Orando e adorando a Deus quando ele deu a revelação de Apocalipse para ele, né? Devia ser um momento de adoração pleno ali, com certeza. Levou ele para um ambiente que excede o que ele imaginava, entendia. Quarto ponto que nos leva a ter uma comunhão melhor com Deus é a leitura da palavra. A palavra de Deus é uma carta de amor escrita por nós com o sangue de Jesus. Ninguém lê uma carta de amor correndo ou uma única vez. Uma carta de amor é lida e relida várias vezes, porque amamos quem escreveu ela. Né? Não dá nem para comparar, né? Um amor da infância de uma menina com o amor por Jesus, né? De Jesus por nós. Mas eu te garanto que aqui, de todas as mulheres, todo mundo, né? na juventude, quando recebeu uma cartinha, devia ler várias vezes, né? Eu tenho uma cartinha da Cleide guardada até hoje, quando a gente começou a namorar. Você leu ela correndo, Tony? De vez em quando eu procuro ela aí e vou ler. Ei, Toninho! Quanto mais essa carta de amor aqui que Cristo escreveu para nós, né? Que nós devemos ler. Não dá para ler correndo. Não dá para ler de qualquer jeito isso aqui. É preciso gastar tempo, é preciso saber o que o Pai quer para mim aqui dentro. Tá tudo aqui, ó. Não precisa buscar em nenhum outro lugar. Tá aqui, disponível para você 24 horas por dia. Só precisa achar um tempinho para você ir aqui e ver o que o Pai quer com você. Por isso que Colossenses 3,16 fala assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Né? Paulo, nesse contexto aqui, quando ele está falando isso, ele está colocando a palavra de Cristo como uma virtude que deve ser mantida e cultivada pela igreja. Esse é o significado aqui de quando ele está falando assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ele está falando assim, isso aí deve permanecer em vocês. E 2 Timóteo 3,16 fala assim, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a escritura é inspirada por Deus. Não foi o homem que escreveu. 2 Timóteo 3,16. Agora eu vou falar duas frases aqui que é pesada, mas olha, eu te garanto que me chamou muita atenção e me deu um despertar. Uma primeira é assim, quem não medita nas escrituras se esquiva do governo de Deus. E a segunda é inadmissível o discípulo que não lê nem 3 capítulos por dia. Sabe quem falou essas duas aqui? O Dani, se vocês acharem ruim, vocês falam com ele. Eu só assinei embaixo. Só concordei. Hã? Quem não medita nas escrituras se esquiva do governo de Deus. E a outra que ele falou é inadmissível o discípulo que não lê nem 3 capítulos por dia.
Então, a leitura da palavra, ela é uma forma de nós mantermos comunhão com Deus. Nós precisamos buscar isso. Talvez você tenha dificuldade com o horário, talvez você tenha dificuldade em leitura, mas eu te garanto que se você entrar no quarto secreto todos os dias, começar a pedir para Deus te dar força, te ajudar, Ele vai te ajudar. Você vai separar esse tempo, você vai conseguir ler os 3 capítulos diários, vai conseguir fazer a leitura anual inteira durante o ano. A gente primeiro precisa partir da gente querer, para depois Deus agir em nós. Se eu não quero, Deus não vai vir e me forçar nada. Precisa partir de mim, né? E a quinta forma de termos comunhão com Deus é a comunhão com o corpo de Cristo, a igreja. Né? Vamos ler um texto juntos? Ó. Efésios 4,16. Verdade, bem lembrado pela roupa, né? A gente está falando que as pessoas às vezes têm dificuldade da leitura diária, né? Talvez você não tenha cumprido a leitura diária durante o ano, ou talvez você começou a caminhar depois, não tem problema. Hoje nós começamos a leitura de Marcos. Você pode começar a partir de hoje, não tem problema. Vai até o fim, começa a ler a Bíblia, 3 capítulos por dia. Quem não tiver o plano de leitura, fala conosco que eu tenho, o Brás tem, a gente dá um jeito, arruma, o Rafa tem. Tá bom? Quem pode ler Efésios 4,16 pra gente? Do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelos selos de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Quem efetua o crescimento do corpo? O Senhor, através do corpo. Agora eu queria falar uma frase aqui, eu queria que você guardasse, porque foi uma frase que marcou muito assim pra mim e eu guardei ela. Fala assim. Vai devagar, né? Tiago, eu penso. Mesmo que você fique o dia inteiro orando sozinho, pode escrever, mano. Mesmo que você fique o dia inteiro orando sozinho, existe uma parcela da vida de Cristo que Ele decidiu repartir com você através da igreja. Existe uma parcela? Existe uma parcela da vida de Cristo que Ele decidiu repartir com você através da igreja, ou seja, dos irmãos. É impossível você achar assim, ó, não, eu estou lendo a Bíblia, eu tô ficando em casa. Você está em comunhão com o Senhor, mas você vai deixar de receber muita revelação do Senhor porque tem coisas específicas que Ele vai revelar através do corpo. Né? Não é à toa, né, que em Provérbios 18:1 fala assim que aquele que se isola busca o próprio interesse, né? E em Hebreus 10:25 ele fala assim, ó, não deixemos de congregar como é de costume de alguns. Por que ele fala isso? Porque você vai deixar de receber isso aqui do Senhor. Se você não estiver em comunhão com o corpo, pode falar, por favor. Você falou aqui no começo 3 coisas que a intimidade exige. Então pode colocar 4. O tempo, o conhecimento, o comprometimento. Você falou esses 3. Esse texto de Provérbios 18:1 fala assim, ó, aquele que se isola busca o seu próprio interesse, vírgula, e se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, a intimidade com Deus exige conhecimento. Isso mesmo. Se você se isola, você afasta o conhecimento de Deus. Exatamente. Tiago, só para dar a importância da igreja, do corpo, é lembrar que o propósito que Deus teve desde a eternidade é de ser o pai de família, né? Aí já mostra o quanto importante é a igreja. Exatamente. E nosso Senhor, quando ensinou a orar, Ele não falou, quando você entrar no teu quarto e orar, você não ora, meu Pai. Você Pai ora, nosso. Pai nosso.
entende a importância da igreja para que a tua comunhão com o Senhor seja fortalecida, às vezes você não está com uma comunhão com o Senhor tão íntima. Mas se você seguir esses 5 passos aqui, eu te garanto que vai fortalecer muito a comunhão com o Senhor. Isso vai te ajudar a vencer coisas na tua vida que está te impedindo de crescer no Senhor, está te impedindo de caminhar para frente, está te impedindo de frutificar, né? Outra coisa que o Dani falou também no retiro, ele falou assim que a frutificação, ela é consequência de intimidade e tempo gasto com Deus. Pô, peraí, se a frutificação é consequência da intimidade com Deus, se eu não estou frutificando, então eu preciso melhorar minha intimidade com Deus. Deus não está te falando que você não serve para Ele. Deus está te mostrando que você precisa ter mais intimidade. Só isso. E depende de você ter essa intimidade ou não. E para finalizar, né, 2 grandes enganos, né, assim, que é muito visto hoje no meio da igreja em si mesmo. Que é a questão de não ter tempo e a questão de estar cansado. São 2 desculpas que a gente ouve muito, infelizmente, né? Tem um filósofo aí que fala que quando você fala que não tem tempo, na verdade você está dizendo que você não está dando prioridade. Eu vou ler para você o que eu escrevi depois disso, ó. Na verdade, não é questão de tempo e cansaço, e sim de prioridade. É o filósofo, Thiago. Tá lendo as frases do Thiagão? Por quê? Por que não é prioridade? Porque Jesus falou em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Em primeiro lugar é o reino de Deus. Se eu não estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar, é porque eu estou invertendo as coisas. E é só eu desinverter isso e voltar a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Pronto, está resolvido. Não tem segredo. Né? Se você tem dificuldade, pede para o Pai, que o Pai te ajuda. Né? Porque para aquilo que consideramos prioridade, sempre achamos tempo. Vamos usar um exemplo, eu já vou usar a Ju de exemplo. Ju, se você chegar na sua casa, 11h30 da noite, cansado, trabalhou das 8 da manhã às 11h30, e o Pepinho estiver doente, você vai arrumar tempo para levar ele no UPA? Por quê? Porque é prioridade, não é? Com Deus é a mesma coisa. Não, devia ser mais até. Não, eu falo, a gente precisa dar prioridade para Deus. Devia ser mais, com certeza, nem se compara, né? Prioridade com Deus. Mas é a mesma coisa. Ah, eu não tenho tempo? Essa não cola. Quem quer, dá desculpa. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. O preço que você está disposto a pagar pelo Senhor determina o quanto Ele vale para você. E aí, está disposto a renunciar tudo por Ele? Isso significa que Ele vale muito para você. Você não está? Então, vai pensar e ver o que Ele vale para você. É forte? É forte. Mas é para a gente parar e pensar realmente o que a gente está vivendo. Como que tem sido minha vida diante do Senhor. A intimidade é o que vai nos fazer conhecer o Senhor. É o que vai nos fazer experimentar o que Deus tem guardado para a gente. Né? A palavra de Deus fala assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem para aqueles que o amam. Separado. Você acha que já viveu tudo? Você nem sonha que Deus tem para você. Você quer saber? Vai buscar intimidade com o Senhor. Que você vai descobrir. Tá? Então, diante dessa palavra de intimidade, que a gente possa ser mais zelosos, né? E que a gente possa vigiar para que essa intimidade ela não esfrie. É lindo, maravilhoso a gente olhar para o grupo dos discípulos depois do retiro e ver o pessoal pegando fogo. Olha que coisa linda. Mas nós precisamos manter isso. A gente não pode esperar daqui um ano de novo ter outro retiro para a gente ficar assim novamente. Não, vai ter. Vai ter. Mas nós vamos chegar lá mais fervorosos do que a gente chegou esse ano. Amém? Amém. Amém? A gente vai tomar ceia junto, a gente ora junto. Posso só dar um testemunho? Por favor. Semana eu conversei com um irmão, um filho, e ele falou a respeito de estar cansado. Diz que num dia dessa semana, ele chegou em casa muito cansado. E ele chegou cansado demais da conta, que ele chegou ao ponto de dizer para a esposa assim, hoje eu quero deitar e dormir. Quando ele falou isso, o Espírito Santo disse para ele, mas e o tempo comigo?
ele disse que entrou no quarto e falou para Deus assim: Senhor, eu estou muito cansado. Não preciso dizer isso para o senhor me conhece. Mas eu quero que o senhor tire todo o meu cansaço, porque eu quero gastar tempo contigo. Ele me contou isso chorando. Da alegria que foi na vida dele esse tempo de intimidade com Deus. Torinho, no começo da minha caminhada, eu lembro que o braço ficava comigo com a Sueli até 3, 4 horas da manhã, conversando. Verdade. E o Emerson junto. Isso era dia de semana, né, Rafa? E no outro dia, todo mundo acordava sempre para trabalhar. E eu falo pra glória de Deus, assim, eu não me lembro, nenhum desses dias, eu ter passado o dia arrastando de cansaço. Sabe por quê? Porque eu tava bebendo da fonte. Ela tirou todo o meu cansaço. Então, se você chega tarde, se você tirar 15 minutos para fazer a leitura, meia hora que seja, ao invés de você ficar mais cansado, eu te garanto que você vai ficar mais fortalecido. Amém? É porque os que esperam no Senhor renovam suas forças. Porque Ele dá força ao que está cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Amém. É isso mesmo. Fonte é o Senhor. Tiago, eu queria... Você estava falando disso aí, né? De você ficar até tarde. Eu, esse dia do retiro, né? Eu tiro leite domingo a domingo. E às vezes eu perco até hora no meio de semana para ir. E esses dias do retiro, né, Lê? Eu naquela correria, levantando 4 horas da manhã e vai, tira leite, e vem correndo com a motinha, entrega e volta, e vai queijo ali da tarde e vai. Mas não deu uma canseira. Você está falando que a gente estava buscando da água. É, o senhor supre. Não vai ter cansaço. Também. Antes da gente ceiar, eu queria abrir, se alguém quiser dar algum testemunho para a igreja do que aconteceu depois do retiro, né? Foi tanta coisa. Eu acredito que alguém tem alguma coisa para compartilhar, para abençoar a igreja.